Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai estudar o terceiro par de nervos cranianos, que é configurado, é credenciado com o nome de nervo oculomotor. Motor, ele é um adjetivo que coloca em desserviço da sustentabilidade entre um ambiente onde existe uma diferença de pressão que se apresenta ígnea no sentido de concessiva, sentida, né? E aí o que sente é preensão e despreensão. E para sentir essa preensão, você precisa de ter uma razão de integração bem coesa. Quanto mais coesa você tem essa razão, mais você tem a ecossignificação da sensação de despreensão. Porque quando você tem a coisa solta, né, você não tem muita toque de apreensão, né? Então o motor, ele é bom, é eficiente quando ele tem essa ecossubstanciação de integrabilidade das recorrências. E o sagrado em nós está aí, na capacitância de apreensão celular, de integrar e desintegrar todas as apreensões que a gente faz e que a natureza faz em nós. Tudo isso é para extrair de nós muita regência, muita sabedoria, sabor das dor que nos reparte dessas várias retrações de alegria, porque toda paisagem é um favor que a gente tem da natureza. Embora enamoramos muitas placas de redimensionar as áreas sobre as várias desapreensões que elas têm motoras. Então, na área que a gente está, com esse desapreendimento, esse enojoamento por assessoria de habilidade escolística, nós começamos a desescolher um monte de coisas na paisagem e perdemos a graça motora. Ficamos com medo do ambiente, mas é um medo de dar medo. É um medo de desapontar por vitalidade dos reconhecentistas. Porque eles classificam as coisas em probatória daquilo que eles discernem, discercando e mascarivinientizando a produção de efluente motriz na janela de artificializar
a idealidade do recurso em meio. E aí tudo virou peças, e psicologicamente essas peças vivem nos contando desencontros, de pulsos de apreensão e impressão. Isso que faz muitos de nós ter medos de coisas bem pequenas, coisas psicológicas. Porque toda essa desmotivação científica educacionalística trouxe ao homem esse desagregado de células. E aí, complementando e contando com isso, nós que desasseguramos muito nossas intenções e nossas repreensões, muitos de nós nem casar vai casar. Muitos de nós nem vai ter a graça de ter filho, por conta desse absurdo de gerenciações motoras. Porque a gente já está numa luz absurda de apreensão categórica dos meios, que partem tudo de matérias. É absurdo aonde a gente chegou nesses cuidados todos. E desagradavelmente as pessoas desaprenderam até mesmo a dividir as respirações, né? Porque categorificam-se entre os seres, né? E aí nessa categorização, olha o que o ambiente interno faz. Ele faz contrações de eco-inflexões dicionariamente, né? Contabilisticamente, coisas que não eram para serem levados à seriabilidade motora estão sendo. E isso é um desagradável senso de extensão e faz de cuidado de razões, né? Bom, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as coisas são responsabilidade muito dos seres e das educações que lhes dizem como contar aquilo que desfaz ele ser. E nesse processo de lapidação, a inocência, por mais que ela queira lutar por inocência, se desvai com as ondas de agressão interessebelar. Tudo aquilo que desinteressa o estabelecer de lar descompõe a materialização do ser em desacordar aquilo que é frente às menções de concentração em um campo. E até mesmo o próprio nome desencontra essa inversabilidade sintética desses quadros sintéticos. Tudo isso falece muito a qualidade do ser de aprender de ser com toda a variabilidade ecológica que a gente tem. E aí as pessoas acabam perdendo as imunidades que elas poderiam acolher por faz de afrontos de nomes e desmotivações, né? Tá.
E como que isso acontece? Vamos começar por partes aqui. A primeira coisa que vocês têm que entender, que nós temos que entender, é que nós somos uma variabilidade de células. E essa variabilidade de células se atracionam-se e desatracionam-se no organismo, aprendendo as inversabilidades das ações externas. Ou seja, tudo que está externo à célula faz uma ação que obriga a célula a desreacionar-se. Então, tudo que a gente é e vai ser é um produto de adequação das reações exteriores. É isso mesmo que você ouviu. Tudo isso é um produto de razão, de equação, dessa contração, dessa reação ao meio exterior. Tá. Mas isso não vem do nada. Vem de várias produções, né? Já há muito tempo. E todas essas produções, elas fazem aquilo que a gente chama de dissolução, né? A dissolução é você fazer recombinações por processos de reações, né? Então, olha só, você tem um sólido reagindo com outra molécula, um líquido, e formando uma massa, um produto, algo que vai tentar ser uma solução e sobreviver em solução. Então nós somos uma solução do ambiente, né? E tudo que a gente faz é uma solução. Tudo. Então, existem soluções que são feitas para degradar moléculas. Existem soluções que são feitas para compor moléculas. Bom, então isso quer dizer que a gente tem soluções para degradar e soluções para comportar. Beleza. Então a gente tem uma escala de soluções, uma escala de características de soluções para tudo aquilo que é ou pretende ser solução. Ok? E o nosso organismo, como ele é uma solução, vejamos então como ele solucionou a sobrevivência. Ele criou uma camada bem resistente contra as intempéries do meio ambiente. Não só essa camada,
ele separou essa camada e também colocou uma estrutura de alogamento dessa camada, e não só dessa camada, mas de várias outras camadas. Então existe uma destilação desse organismo. E aí essas são as soluções que ele encontrou para poder fazer essa solução no meio ambiente. Então nós servimos ao meio ambiente de várias formas, porque somos uma solução viável para o meio ambiente, né? Nós temos várias intersecções de soluções que o meio nos trouxe. Tá, então a gente tem o meio ambiente e várias soluções. Mas essas soluções, elas têm um gerenciamento, né? E esse gerenciamento, ele está para sua individualidade. Então você tem aqui, ó, a individualidade gerenciando todo o estar da solução. Então, para você fazer isso, você precisa de instalar a necessidade de ser. E esse é o eco-referenciado de todos nós. Tá, mas que eco-referenciado é esse? Esse eco-referenciado é o produto de toda nossa escala para algo. Porque a gente sempre, quando escala algo, a gente apreende a dúvida do outro e subtrai a nossa dúvida. Só que nós somos seres duvidosos, mas a natureza não. Então, nós precisamos da natureza para nos tirar da dúvida. E nós instalamos a dúvida porque aprendemos a nos sentir mal com a morte. Mal do outro. Então seria bom a gente desaprender a sentir mal com a morte do outro, mas isso aqui já virou cultura, né? Cultura. E a cultura é uma solução de preservação de um ecossignificado de vetor.
lembrando que a gente vai ver o parte de nervo craniano ainda. Eu só estou dando uma introdução para mim colocar na sede, na vontade. Tá. Bom, e aí por bases dessas razões, a sobrevivência ela passa de um estado de um gerador para uma sensação. Ó. Tudo que é criado é uma solução. Então, para degradar ou para comportar. E o gerador assume o controle de inscrever solução de ser e estar no gerado. Esse é o sistema reprodutor. A arte de significar o autoassassinato de si mesmo para ajudar o meio ambiente a continuar criando suas soluções. Então, nós, seres humanos, vivemos em estados de ilusão. Nós temos o nosso status de ilusão. Por quê? Porque inventamos as significações dessas rimas partilhadas pelo meio. E às vezes viramos consumidor dessas rimas. Vejam só os estilos musicais. E aí esses estilos musicais eles acabam fazendo ecossignificações dessas rimas, ou seja, entalhando todo esses lados quânticos de estados, né, de soluções para os nossos vetores de funcionabilidade. Então aqui, ó, eles têm a função das contrações. Então as contrações elas vão fazer a alimentação dessa solução, empregando motivação pelo desacordes de meio. E esses desacordes de meio vão ser apreensões
apreensões organizadas, né? Então a gente tem, olha só, nós temos um meio, e nesse meio, né, nós começamos a organizar esse meio, colocando as coisas aqui, e aí, dependendo dessa organização, existe uma ecossignificação que faz com que a natureza do homem precise processar, porque existe um contraste, certo? E esse contraste, por mais natural que pareça para um ser, para outro ser pode parecer muito sementeral, entendeu? O artificial, né? Então você vai ter seres que elevam essa passagem, essa paisagem para o natural, e seres para o artificial. E aí eles desmontam-se sobre esse contraste e sobre as suas considerações, fazendo aquilo que eles consentem disso um equilíbrio. E esse equilíbrio desassassina as suas moléculas em contrações de soluções para se alimentar, né? E aí a gente tem as apreensões hereditárias dos homens em corpos de passagem de processos. Uma das soluções que descobre isso é a familiaridade de educação. Aí essa familiaridade de educação eleva ou busca elevar os seres à comunhão, ou seja, tudo é comum sobre os edifícios lógicos de inscrição e dedicação utilitária dos produtos em produção de sensação no homem. E aí você sabe que a música é para isso e isso. Além disso, já não é música. Já não é música e já não é de gravar. Entende? Então existe uma contração do homem nesse processo de produção que criou um gerenciamento nessas arquivações. Por quê? Porque ele virou o cozinheiro. De alfabeto. Que está igual para a energia.
energia de uma receita. Né? Então, e essa receita ela faz contração no homem. E essa contração no ser é graças, muitas das vezes, é graças ao acordo lógico das semelhantes vias de apreensão do meio ou nervos motores. E agora sim eu vou entrar nessa questão. Porque esses pares de nervos cranianos que a gente está falando, eles apreendem os estímulos que a gente tem no meio, só que essa apreensão ela subtrai pela organização do homem. Atenção, sofre cirurgia pelo endereçamento humano. E aí você tem valores descorados e codificados por de frações aplicadas de forma insensível. Então você consegue fazer operação com essas tensões. E aí como a gente tem na pessoa que, naqueles caras que trabalham com sistema elétrico, e consegue organizar a passagem de corrente, buscando segurança, nosso organismo ele faz a distributiva dessas energias que ele colhe de forma segura, porque ele quer assegurar essa energia para poder fazer atividade celular, manter as células em dia, né? Manter a sensibilidade, o acesso. E aí o que vai acontecer? Isso é motivador para o ser humano fazer adaptação e ganhar renovação celular. Que a gente chama de voltagem, vontade também. E aí, quanto mais ele colhe, mais ele quer renovar a célula para poder conseguir mais vontade, que esse é o sistema, né?
a bateria dele vai ficando resistente a partir da adaptação, e aí ela vai conseguindo, no núcleo das células que regem essas interseções com o meio, o núcleo vai ficando mais denso, mais pesado, ou seja, consegue suportar mais carga, e aí ele se segura mais dentro de meios, dependendo do meio e da corrente que passa nesse meio. Só que agora a gente tem a corrente elétrica artificial, que é produto dessa cirurgia, produto desses valores artificiais, ó. E aí o nosso organismo, ele começa a fazer a ser controlado por essas inseminações artificiais que buscam no nosso organismo adaptarem, e aquilo que era bom, o que era bom começa a parecer que é ruim. E esse foi o diálogo do começo do filme, do vídeo, né? Aquilo que era bom, que era para ser bom e que era para ser, graças a Deus, que era para ser sagrado, começa, sobre esses acordos lógicos, em meio à artificialidade, parecer que é ruim. E aí a gente começa a embaralhar esse jogo, essas tomadas e essas passagens de corrente. E aí no vídeo anterior a gente fala sobre muitas doenças relacionadas a esse embaralhamento. Porque isso é muito errado, né? Isso gera um desvencilhamento da natureza por opressão humana, né? Então a natureza, ela tá falando uma coisa, só que o homem tá indo contrário à natureza e tá tentando dizer que é outra coisa. E aí esse estado de controle tem sido muito ocupante nas nossas vidas, né? E aí como que a gente tem isso acontecendo? Como que isso acontece? A partir de uma labirintificação, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem passagens para passar o meio externo para o meio interno e fazer esses discursos, mas quando chega, quando alguém vira e fala que não é para passar, aí ele meio que bloqueia aquilo que foi feito para passar. E aí, se ele repete muito isso, ele constrói paredes em nós. Então é um emparedamento que ocorre nesses laboratórios. Então vamos colocar aqui, ó, emparedamentos laboratorizados. Então você tem uma indústria de emparedamentos laboratorizados, que são receitas de acomodar na mente
uma incapacitação de ser por inanição, bloqueio de passagem do ser. Então você tem essa obstrução acontecendo na nossa sociedade, e aí essa obstrução tem nos prejudicado e tem feito muitas pessoas não gostarem da vida, terem que assumir uma coisa dessas, um pecado desses. Mas a culpa não é do homem, né? É culpa de desse processo que a gente tem que acaba tendo que assumir, né? Tá. Agora sim eu vou partir pro óculo motor. É um nervo exclusivamente motor, somático e visceral, que contém fibras pré-ganglionares parasimpáticas. Sua emergência craniana é a fissura orbital superior e encefálica e o sulco medial do pendúculo cerebral. Seus núcleos são o óculo motor e o Edinger-Westphal. As fibras primárias são responsáveis pela inervação dos seguintes músculos extraoculares: levantador da pálpebra, reto inferior, superior, medial e oblíquo. Já as secundárias inervam corpo ciliar, íris e músculo esfíncter da pupila. Ele contrai o músculo ciliar, que por sua vez relaxa as ônulas ciliares, deixando o cristalino mais arredondado, conferindo acuidade visual. Além disso, por possuir fibras parasimpáticas, realiza a miose da pupila. Ao aplicar um reflexo luminoso em apenas um olho, haverá a contração das duas pupilas, pois será recrutado um núcleo ipsilateral e contralateral. Beleza. Vamos ver aqui. Terceiro. Pegou no mesmo? Terceiro dos 12 nervos cranianos, as fibras referentes primárias têm origem e tal. Tá. Então vamos por partes aqui, ó. Motor somático e visceral. Aqui, nervo motor somático e visceral. O que isso significa? Visceroso, que se encontra arraigado, muito íntimo e profundo. Então ele é um nervo somático muito e visceral, que contém fibras pré-ganglionares. Esse conjunto está situado no sistema nervoso central e tem conexão com outro conjunto situado no gânglios fora do sistema nervoso central. Pós-ganglionar, esse conjunto tem fibras referentes que gânglios. Tá.
físicas parasimpáticas. Então vamos lá, vamos começar. O que isso quer dizer? Nervo motor somático visceral. Para sua emergência craniana é a fissura orbital superior. Fissura orbital superior. Tá. Esse daqui. Aqui, ó, superior. Essa fissura. E a encefálica é o sulco medial. Sulco medial. Do pendúculo cerebral. Seus núcleos são o oculomotor e o Wedgens. Núcleo oculomotor. Núcleo Edwingers. As fibras primárias são responsáveis pela inervação dos seguintes músculos extraoculares. Beleza. Levantador, reto inferior, superior. Tá. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui sobre esse nervo é que esse somatório, esse lado somático dele, causa uma vibração, e essa vibração ela é empregada nesse
nesse desprocessamento inervante, né? Esse nervo, quando ele recebe essa onda, essas ondas, ó, você tem um nervo e ele está estacionado. Só que quando ele está fechado aqui, ó, fechado. Aí, quando o estímulo vem, o estímulo do ambiente vem, esse X aqui, ele faz assim, ó. Ele meio que faz assim, ó. Ele meio que abre sobre o estímulo que vem. Então existe um acesso. E esse acesso, ele começa a tremer sobre a variação de estímulo. Então, essa soma de estímulos do meio ambiente sobre esse filtro aqui, ó, dessa raiz, vai fazer com que a sua entrada coloque um diferencial de pressão, e esse diferencial de pressão ele vai fazer contrações aqui, ó, nesse aparato nervoso. Essas contrações elas vão buscar essa energia. Então, olha só, todas as carguinhas, todos os núcleos celulares aqui, ó, eles vão buscar as suas cargas. E aí, se elas estiverem carregadas, elas vão falar assim, ó, cara, tô carregado, pode ir pro outro. Aí vai fazer isso aqui, ó. Opa, me carrega aí. Aí, dependendo do tanto que tem que carregar, ela vai sofrer a fractal, né? Tem a fractal de onda. E essa fractal, ela é legal pra caralho, porque ela é que permite ter várias sensações. Ó, a fractal que ocorre nesse sentido, ó, ela permite ter uma variabilidade de sensações. Então, isso é muito chique, porque dentro dessa variabilidade você consegue, dentro e nessa fonte aqui, ó, no meio, você consegue carregar tudo, ó. Então, carregar toda a banda, porque lembre-se que a carga vai acontecer daqui para cá, ó. Então você carrega aqui, e depois você carrega aqui, depois você vai carregando aqui, saca? Então é uma decrescente de carga. Então olha só, você abre aqui, né? Você abre aqui, dependendo do quanto você abre, esse carregamento aqui, ó, vai sofrer, né, o potencial sináptico, o potencial de neurotransmissão diferente. E aí você vai ter, ó, a carga diferente. Então isso vai ser uma sensação diferente. Tá, então aqui a gente já viu o que é o somático, né? Você tem o ambiente e as fontes do ambiente. E essas fontes do ambiente vão fazer a propagação de energia, e o organismo ele vai se preparar para receber essa energia a partir dessas fendas que vão se abrir no sentido de filtros, né? Cada tipo de fenda, cada tipo de célula, ela tem o seu filtro para passagem desse estímulo, dessa pressão. Bom, e aí o óculo motor, a fibra que a gente está falando, que é o óculo motor, né? Vamos pôr aqui, ó. Fibra óculo motor.
ela tem a sua entrada e saída. Então, sua entrada e saída. Legal. Sua emergência craniana é a fissura orbital superior. As fibras primárias são responsáveis pela inervação dos seguintes músculos. Então vamos lá. Levantador da pálpebra. Vamos pegar esse acorde aqui, ó. Isso aqui para nós é um acorde. Vamos ver aqui. Legal. Qual imagem que a gente pega? Vamos pegar essa imagem aqui. Então, quando você tem a fibra nervosa, ela tá aqui assim, ó, músculo reto. Vamos pegar nesse programa aqui. Então, olha só, essas são as fibras. Abducente, óptica, não, tá conseguindo aqui, ó. Nervo óptico. Então, esse aqui, ó, é o apanhado de fibras. Nervos. Será que a gente vídeo desse? Tá. Ver se dá pra ver de outra maneira. Eu não tenho muita habilidade com esse programa, não. Beleza, mas aqui dá pra ver mais ou menos os nervos, né? E aí, esse aqui são os músculos. E a fibra, a tomada de energia, né? A fibra, ela vai inervar esses músculos aqui, ó, reto inferior, oblíquo inferior, esse músculo aqui, reto inferior, reto medial e reto lateral. Vamos ver aqui, ó. Reto inferior, superior medial, levantador de pálpebra e oblíquo inferior. Levantador de pálpebra
músculo levantador de pálpebra. Não sei se essa imagem tem. Aqui. Então é esse aqui, ó. Músculo levantador de pálpebra. Vamos tirar essa janela aqui pra cá. E oblíquo inferior. Músculo oblíquo inferior. Esse então aqui a gente tem todos os músculos que são inervados. Óculo motor. Tá. Corpo ciliar, íris e músculo. Agora vamos ver aqui, ó. Corpo ciliar, íris, nervo. Esfíncter da pupila. Nossa, isso aqui é legal demais. Bom, na área dos músculos, né? Agora sim. Na área dos músculos, a gente tem que entender que as placas motoras, elas inervam os músculos, e os músculos, eles têm várias dimensões e formatos e arranjos, né? Músculos são fibras, né? E aí essas células, elas são unidades que se diferenciam das demais porque elas conseguem, os músculos recebem energia pelas placas motoras e fazem assim, ó. E aí a gente esticam, né? Elas o músculo estica, e aí ele tem uma alta resistência também, né? Você tem vários trabalhos com as fibras musculares. Então você vai ter vários arranjos, né? Vários arranjos de fibras. E aí, o que se diz desses arranjos? Que a moeda energética dessas fibras é a acetilcolina. A acetilcolina, ela vai fazer com que as fibras recebam o seu fluido energético. Fluido energético.
E esse fluido energético faz a motivação ou a motorização. Só que a capacidade esse enervamento desses músculos que a gente vê aqui, ó, levantador de pálpebra, oblíquo inferior, né? Aqui, ó, levantador de pálpebra, oblíquo inferior, reto medial, reto lateral. Cadê? Essa inervação, ela é de acordo com esse encarregamento, né? A gente tem esse encarregamento das células. E em alguns processos, o que isso quer dizer? Em alguns processos, as diferenças de potenciais de fonte, né? Você tem um meio ambiente que é uma fonte. Diferenças de eluição conectada. Então você tem as bandas musculares de fibras em acolhimento enérgico do meio e sobre foco instalando contrações para admitirem esse foco, né? E aí você tem você tem várias energias, ó. Só que quando você instala contrações, você cria capas de energia, né? Você instala aqui, ó, para fazer contrações sobre a rima que você quer atender. Então você tem Is de contrações para atender rimas do meio. Legal? Quando você quer desenvolver reações mais focais, você precisa de contrações ao favor. Quando não, você precisa de contrações contra. Então, esse arrendamento de controle ele é assim, ó. A fibra, ela é assim, se ela receber energia e se ficar toda carregada, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar assim, ó. Agora, quando ela está estacionada, ela fica assim, ó. Sabe, essa aqui ela está estacionada e essa aqui ela está recebendo. Vamos supor que essa aqui é o limite, ou seja, 100% carregado, e esse aqui é o limite de X% carregado. Não vou dizer que é zero, mas vou dizer que é o menor possível, limite menor. E esse aqui é o limite maior. Então, isso aqui, ó, é a capacidade de inervar uma banda muscular, um tônus muscular.
E aí a gente está falando das fibras oculomotores. Então os nervos que vão ter a capacitância são os nervos oculomotores, são esses. E aí quando você tem essa qualidade para desempenhar sobre as fibras, você precisa de a equidade visual para poder desafirmar sobre o processamento dessa entrada de energia, qual são os músculos de contração e como é a contração, que você precisa desenvolver para gerenciar essas baterias de foco, né, de gestão desses músculos. Bom, você tem que geralmente por que eu estou falando isso aqui? Porque dependendo dessa contração, você tem informações que decantam nomes materializados pelas placas alfabéticas. E aí você tem a memória muscular de tomos. Como é que você acha que os ETs conseguem fazer você sonhar com eles? Como é que você acha que os ETs fazem comunicações dos ETs? Antenados de bandas. Os navegadores de túmulos muscular. Eles decompõem a fibra sobre resolução de carga. E aí eles comparam semelhanças de cargas e resolvem resolvem aparatos de confluir essas decomposições colinérgicas. É difícil? Não, não é difícil. É simples pra caramba, pra chuchu, porque você só tem um contraste em decibéis, né? Sei lá, o que é decibéis? Vamos ver aqui, ó. Decibéis. Decibel é uma unidade de medida relevante dimensional correspondente à 10ª parte de um bel, símbolo B, que expressa rácio de uma grandeza física em relação ao nível de referência específico ou implícito. É simplesmente uma medida de onda. E aí, tipo assim, se a gente faz a apreensão da área, né, se a gente tem a área de distribuição e os limites da área, a gente consegue
desatender rimas para essa área, né? É igual um instrumento, né? No instrumento do ser, né? Olha só, porque dependendo da contração, você não tem várias fibras, só que essas fibras elas não têm as suas amarras, que são as suas tendões. Tendões fazem tendência sobre sobre os seus carregamentos. E aí a gente não tem o limite maior e o limite menor, e dentro desse limite eu não tenho várias formas de escalar, e a gente não sabe que a gente escala o óculo motor com imagem. Como é que eu decomponho uma imagem em imaterial imagem? Imaterial imagem. Eu faço uma decomposição. E essa decomposição faz um produto. Esse produto é raciocinado pelas contrações, né? Pelas contrações que são instaladas. Então, quando você instala contrações, você aperfunde a informalização do produto, que equipara ao contraste, à contração. Então você tem a contração do produto, e aí você tem esse arco, né? E aí você faz a serra do produto em você, utilizando esse produto, né? Tá. E aí você tem o motor da óculo, né? Por quê? Porque você tem uma variabilidade rítmica de decomposição de produtos de contração assimilada. E aí nós temos óculo motor. Caraca. Então nós temos esse par de nervos, né? E aí, cara, isso tudo é muito balanceado pelo nosso sistema, né? Nós temos o sistema de defrontar, né? Você tem a defrontar. E defrontar é o processar dessa correspondência, né? Você tem esses levantamentos de estados desse ambiente. Acho que foi o segundo par de nervo que a gente estudou, falava dessa passagem aqui, ó. Nervo, vamos ver aqui. O segundo par de nervo que a gente estudou foi o óptico. E aí esse terceiro aqui, ó, o óculo motor, ele já está mais para cá, ó.
nessa caixinha aqui, ó. O segundo estava aqui e o terceiro está aqui. E ele está expondo a inervadura que essa pecinha faz, que a pecinha que controla ela faz, aqui ó, que essa pecinha faz, né? Porque isso aumenta a variabilidade das sensações de decrescer tudo aquilo que vem crescendo, né? Você tem o crescimento e o decrescimento, né? Só que a gente tem os decrescimentos mais finos e a afinação desse decrescimento ao longo dessas extensões, né? Que desencaixam melhor as nossas compreensões motivantes, né? Tudo aquilo que a gente converse, a gente diz assente administrar. Nessa balança aqui, ó, na balança, administrar na balança dos órgãos em busca de equilíbrio. E aí você tem o processamento correspondente a isso, que vai elevar aqui, ó, craniana, fissura orbital superior, encefálico submedial, pendúculo cerebral e seus núcleos são óculo motor, aqui, ó, já. Então você tem essas inervações e aí você tem o ciliar, o corpo ciliar, a íris, o músculo esfíncter. E vejam você, existem essas diferenças, né? Olha só, as diferenças de adequação colinérgica, ou seja, a suspensão do seu estado, a diferença de potencial de ação. E isso aqui tudo é como um cofre, né? Aqui, ó, o núcleo. Vamos ver. Onde que está o... Olha onde que o nervo vai. O nervo vai pro... gânglios medial. Ele já se ampara no... Qual que é o nome disso aqui? Bulbo. Pendúculo cerebelar. Ó. Exopendúculo cerebelar. Aí, cadê? Opa. Então, aqui, ó. Olha só, ele tem um amparo no pendúculo cerebelar e também tem nessa glândula aqui, ó. A glândula pineal. Bulbo é que esse bulbo ele regula o ritmo
né? A gente tem o ritmo da visão e tal. Não? Muita doideira. Deixa eu ver aqui se a gente acha melhores imagens. Então esse aqui é mais ou menos o bulbo, né? Esse aqui é um corte do bulbo. E aí você tem aonde que os nervos eles têm sua recepção. Caralho. Aqui, ó. Sua emergência craniana é a fissura orbital superior e a encefálica e o sulco medial do pendúculo cerebral. Seus núcleos são o oculomotor e o índiges. Pendúculo. Então aqui, ó. Aqui é a emergência deles, né? Fissura orbital superior. Essa parte aqui de cima, ele emerge, ele sai daquela caixinha e faz um nó aqui, ó, né? E passa para trás. E aí ele, cadê? Sulco medial do pendúculo cerebral. E aí ele chega aqui, ó, no pendúculo. Núcleo oculomotor. Aqui, ó. Aí ele inerva aqui, vamos ver. Visão sagital. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Resistor, cauterização. Puxa, não tô achando. Vamos fechar tudo aqui pra ver se a gente acha. Achei. Então esse basicamente é o nervo oculomotor. Está vendo mais arredondados. Acuidade visual. Ele mexe com a acuidade visual também. Ele é como se fosse o diretor da visão, da visão em um plano. Parasimpáticas, realiza a miose da pupila. O que é miose da pupila? Miose da pupila é uma condição que ocorre quando a pupila permanece contraída. A pupila é quando você consegue condensar a pupila, fazer ela ficar focada. Ao aplicar um reflexo luminoso em apenas um olho, haverá contração das duas pupilas, pois será recrutado um núcleo ipsilateral e contralateral. Tá bom, né? Deu para colher bastante informação. Oculomotor defrontar. Emparedamentos laboratorizados. Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de falar. Contrastes, natural, vamos falar disso aqui. E aí, tá bom. Você tem o organismo preparado para
complementar o meio e descomportar-se a ele, sobre uma escala de atomicidade, né, de reação. O que o homem faz? O que o ser faz? O ser finge tomar conta de algo para desligar o valor de algo na contração do meio. Então, tipo assim, o evento de comer, de preparar comida, de sair, de passar por porta, de ler, de imaginar, de todas baterias que fazem conter o homem em uma decisão, a subida, né, o crescente de fonte, o homem finge ser dono para operar, dano de contração, um ajuizamento de referência no denominador comunicativo dessas bandas, né, de nervos em operação. Então é isso que o ser humano faz, né? Pois ser humano é um animal muito redesenvolvido, né? Ele fica redesenvolvendo tudo para colocar as coisas ao favor da descarga conhecida, né? Ele se faz de um ralo, né? Ele se faz de ralo para assomar nervo na sua utilização. E aí o que você faz? Você coloca o crédito à de superioridade desse ser. Então, quando você supera esse denominador, você diz positivo. Quando você não supera, você diz negativo. E aí Deus consegue ver e operar tudo, porque se ele conhece o denominador, ele conhece os vetores de descompor ou compor os estados da ação. Então Deus sempre está no controle por conta desse alfabeto no ser, né? No ser que assinou a alfabetização de nervos. A alfabetização, porque agora você tem ralos que são nomes de conta, de nome de ralo, né? E aí o que acontece? O que acontece é que existem não só os nomes, mas as sombras
sombras de nomes. De nomes. E aí você tem várias aparências, né? Aparências de nomes. E tudo isso faz elementos de circuitividade, ó. Circuitividade. Circuitividade de quê? De energias sobre os nervos cranianos, sobre essa distributiva de nervos de cargas. Porque, olha só, eu não falei que você sempre tem a banda de entrada e a repartição por consideração de contração? O que isso quer dizer? Que dependendo da consideração de contração, você tem como passar o rodo e levar o rodo pro instalado certo ou pro ralo certo. E aí você vai instalando os ralos. E sabe como que as pessoas elas compram esses ralos de você? Elas se colocam na versatilidade de assumir dono, né? Então ele faz de conta que é dono da matéria que você utilizou. Só que morrendo esse ser e você morrendo, ninguém vai ficar com matéria nenhuma. Só que para imaterializar, para se instalar em você, ele se faz de dono da tomada de energia, dessa conexão. E aí todas as conexões enérgicas, né? Todas essas fendas sinápticas, elas começam a ser viralizadas pelo nome do dono ou pelas interseções das sombras desse dono. E aí você tem as contrações dessas desatomadas de suposição, de denomerolar, por atirar, de deusar o nervo de utilização em sua favor, né, em sua controladoria. Então nem é Deus, né, é o homem se elevando a Deus, em nome de Deus, né? Ó, em nome de Deus eu assumo que sou dono disso, né? Porque eu tenho registro de nome, eu tenho e aí toda vez que você utilizar esse par de fibras, você vai ter o meu nome ou a sombra do meu nome, que são os meus filhos, os meus afiliados. E aí você tem, ó, um tendão e os afiliados desse tendão que vão receber energia sobre as proporções que devem ser. E aí você tem o emprego do ralo e os fios da dor. Tá bom? Mais ou menos isso que eu queria deixar claro, porque o ser humano ele não sabe brincar. Ele inventa umas modas aí pra poder ficar acreditando que sabe, né? Que você vê o pessoal, todo mundo é inteligente, mas tá tudo repartido e tudo vivendo desesperos por conta de acessos a materiais que não deveriam ser exportados assim nessas menções e considerações de vida, né? A vida ela
só tem esse sabor com esses materiais porque as pessoas dizem denominações de consenso de sabores para elas. E aí nesses artifícios todos nós estamos guerreando por pouca coisa, por bobagem, né? Por coisas que dizem apreço aos seres, mas não deveriam dizer tanto assim, né? Isso é ofensa até mesmo para os nossos criadores, né? E aí o que acontece é que existe um desequilíbrio socioeconômico que vem colocando no ambiente manifestações de insalubridade, riscos de lazer, riscos de assalto, riscos de levar em consideração a natureza, por conta desses batismos artificiais que nos colocam em descontação, né? Porque a gente vê alguma coisa, mas nós assassinamos o que vemos na nossa mente, dirigindo a artificialidade dos nomes e dos fios dos nomes que eles interrogam. E o que é? A gente vê uma cena, a gente dá um nome para ela. Só que a interrogação que ela faz em nós descalcula, né, desacontra aquilo que a gente tem que fazer, afastar ou aproximar. O que eu posso fazer? E aí nesses eventos, nessas cirurgias, nesses processamentos, muitos à frente estão desenvolvendo antecipadamente aquilo que a gente pode ou não fazer, e acaba que a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer? Tem que ficar na fila, né? Não pode fazer nada, não dá para fazer nada. Por mais que a gente queira fazer, não dá, né? E é isso, né? Bom, esse vídeo a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês, fui!